Shalom pensa na seguinte situação. Abrir a porta de casa numa época de perseguição pesada, sabe? Correndo risco de vida mesmo. Exato. Correndo o risco de abrigar, tipo, um espião do Império Romano, mas ao mesmo tempo com a chance real de, sem saber, convidar mensageiros celestiais para o jantar. Nossa, é uma imagem muito forte. Hoje, o nosso mergulho é num documento antigo que trata a hospitalidade não como uma regrinha de etiqueta, mas como um ato radical. O nosso foco hoje é o capítulo 13 do livro de Ibrim, que o pessoal geralmente conhece como Hebreus, lá da Bíblia hebraica. E é um texto maravilhoso, bem denso, né? É quase um manual de conduta prática para a comunidade. Isso. A nossa missão hoje é desvendar isso e entender a aplicação prática da emuná. Aquela fé e confiança total que a gente recebeu dos nossos antepassados e como viver isso no dia a dia. Mas olha, antes da gente ir fundo nisso, a gente precisa estabelecer uma fundação aqui com o máximo de reverência. Com certeza. Isso é o ponto crucial para a gente destravar a sabedoria desse capítulo. Quem nos escuta precisa ter absolutamente claro que os nomes sagrados vão guiar toda a nossa análise. Então a gente vai se referir ao nosso Altíssimo Criador, nosso amado Abba, exclusivamente pelo seu nome verdadeiro, Yahweh. Com todo respeito e reverência. Exato. E o nosso Salvador, que derramou o sangue dele no madeiro, e vale lembrar, nunca numa cruz. Importante frisar isso. Sim. A gente chama ele pelo nome dele, Yahshua HaMashiach. E a gente não está falando de uma perspectiva de quem se chama de cristão hoje, sabe? Nós somos o remanescente dos Yaldim, o povo da casa de Refraim, povo das nações. Sem compreender esses nomes e a própria cultura da Torá, a pessoa perde a chave de leitura. Fica parecendo só um texto solto, mas é algo escrito para uma comunidade específica, que precisava se manter firme. Bom, com isso estabelecido, vamos desvendar isso. O autor já começa o capítulo 13 batendo na tecla do amor fraterno, né? O amor fraterno e Yaldi. E ele fala muito da hospitalidade com os gerim, os forasteiros ou não Yaldi. Os versículos 1 a 3 focam muito nisso. O que é fascinante aqui é que o autor de Ivrim estava muito preocupado com a apostasia. O esfriamento, né? Exatamente. O esfriamento do amor fraternal, porque, pensa bem, tinha aquela expectativa do retorno rápido de Yahshua e estava demorando, aí junta isso com a perseguição romana, a galera começou a se isolar. A hospitalidade era a âncora da comunidade no primeiro século. Mas eu queria levantar um ponto de cautela aqui. Porque para quem tá ouvindo a gente, às vezes a hospitalidade soa como ser ingênuo, sabe? Abrir a porta para qualquer um. Hoje em dia, a gente não vai simplesmente deixar um estranho qualquer entrar dentro de casa de forma imprudente. Seria falta de sabedoria, né? Eu gosto muito de usar a analogia de Boaz e Ruth, lá no capítulo 2. Nossa, perfeito, um exemplo clássico. Porque o Boaz, ele não pegou a Ruth, que era uma forasteira, e colocou ela para morar dentro da casa dele logo de cara. Não, ele teve prudência. Sim, ele agiu com autos práticos de bondade, mas guiado pelo Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Ele permitiu que ela colhesse espigas no campo, deu comida no almoço para ela, protegeu ela dos funcionários. É uma hospitalidade estruturada. Isso. A minha bisavó dizia um ditado para minha mãe que é muito real. Antes dar do que pedir. Socorrer alguém, sabe? Pode ser vestir alguém, dar um prato de comida, ou simplesmente ter a empatia genuína de sentar e escutar alguém que está sofrendo. Com certeza. O texto, inclusive, manda lembrar dos que estão nas prisões e passando por adversidades, né? É sentir a dor do outro como se fosse a sua. É colocar o amor em ação no mundo moderno. E aí, de repente, o texto dá uma guinada. A gente vai para os versículos 4 e 5 e o autor começa a falar de pureza, de casamento e de dinheiro. Parece que muda de assunto, mas não muda. Pois é. Ele fala de honrar o casamento, manter o leito sem mácula e ter um comportamento sem ganância. E de se contentar com o que se tem. Mas aqui eu vou fazer um contraponto. Pode fazer. No mundo de hoje, o custo de vida está lá nas alturas. A pressão por sucesso financeiro é constante. Como que a gente pode simplesmente não ter ganância? Não é uma exigência quase que, impossível?
Olha, entendo totalmente porque você traria esse questionamento, parece real. Mas a chave está no próprio versículo 5 e no 6. A forma como a gente trata os outros, a hospitalidade, reflete os nossos desejos íntimos. Tá, e como o dinheiro entra nisso? Então, Eial disse: Eu nunca vos deixarei, nem vos abandonarei. A adoração ao dinheiro e a impureza moral são provas de que a pessoa não depositou a sua emuná, a sua confiança plena, no Altíssimo Abá. Nossa, é uma questão de confiança, não de economia. Exatamente. Quem é escravo da ganância, no fundo tem medo de ficar desamparado. Mas quem confia de verdade consegue dizer destemidamente: Iau é o meu ajudador. Não temerei. É ele quem supre. Uau! Então, Yahweh é o nosso ajudador moral e financeiro. Mas, para viver essa confiança toda, para onde a gente olha? Tipo, onde a gente acha os exemplos práticos? O texto responde isso no versículo 7. Ele diz para a gente lembrar dos líderes do passado, imitar os mitzvot, que são os mandamentos, e a imunar deles. Entendi. E aí a gente chega nos versículos 8 e 9. E aqui é que fica realmente interessante, sabe? Esse trecho é fortíssimo. O texto diz com todas as letras: Yahshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Leolam Vaed. Isso é central, não é? É o coração do documento. Dizer que Yahshua é o mesmo sempre tem uma implicação prática gigantesca. Tipo o quê? Pensa bem, se ele não muda, isso implica que ele ensinava e guardava a Torá de forma perfeita. Ele viveu a Torá. Verdade. Então, os seguidores dele não podem simplesmente inventar uma nova religião ou retroceder para uma cultura anti-Torá. Por isso que no versículo 9 ele adverte, de forma bem dura contra doutrinas diferentes e estranhas. Ele fala até daquelas questões de modismos de comidas e dietas, né? Isso, tinha muita gente focada em debates inúteis sobre purificação alimentar, vegetais, dietas, e o autor diz, não, o coração leve tem que se firmar no favor do Altíssimo, na graça, focar no crescimento espiritual de verdade. Faz todo sentido. Mas aí me vem uma dúvida teológica. Já que Yahshua guardava a Torá, e ele permanece o mesmo, como que ele cumpriu aquele sacrifício definitivo que o texto aborda, dos versículos 10 a 14? Se a gente conectar isso com o cenário mais amplo da cultura da Torá, fica muito claro. Lembra do dia do Yom Kippur? O dia do perdão, sim. Isso. Nos sacrifícios solenes, o que acontecia com os corpos dos animais oferecidos? Eles não ficavam no altar central. Eles eram levados para fora do acampamento e queimados lá. Lá onde ficavam os doentes, as impurezas. Exato. Fora do sistema religioso limpinho. E do mesmo jeito, para santificar o povo com o seu próprio dan, o seu próprio sangue, Yahshua sofreu fora da porta da cidade. No madeiro, longe dos aplausos e do glamour do templo. Ele foi para o lugar da rejeição. Nossa, isso é muito profundo. Porque isso traz uma aplicação prática direta para nós hoje. O texto conclui que nós também devemos sair do acampamento, né? Ir até ele levando o seu opróbio. Tipo, suportando a rejeição do mundo, sabendo que a gente não tem uma cidade permanente aqui na Terra. É abrir mão de tentar ser aceito pelo sistema. Exatamente. Mas se não tem mais aquele sacrifício lá do templo, qual é o nosso sacrifício diário hoje? Nos versículos 15 e 16. Esse é o sacrifício moderno. É o sacrifício de Tehila, de louvor. É da ordu, gratidão ao seu verdadeiro nome. Iau. Isso. E é fundamental, crucial mesmo. Entender que render gratidão usando títulos ou nomes errados não é kosher, não é aceitável. O sacrifício dos lábios tem que confessar o seu nome verdadeiro. E o texto não para só nas palavras, né? Não mesmo. Ele fala que o sacrifício envolve a prática diária. Não esquecer de fazer o bem e de compartilhar o que se tem, a mútua cooperação. É a hospitalidade voltando, a roda girando. A generosidade. Mas, para essa roda girar, numa comunidade que está prestando louvor e fazendo bem, precisa ter alguma ordem.
alguma organização. Aí nos versículos 17 a 19, ele aborda a questão de ouvir os líderes espirituais, né? Para que eles façam o trabalho com simha, com alegria e não gemendo de aflição. O autor diz que esses líderes velam pelas almas da comunidade. E naquela época de perseguição, ser líder era ter um alvo nas costas. Sim, mas então o que tudo isso significa na prática para a gente hoje? Porque líderes humanos, por mais bem-intencionados que sejam, eles velam por nossas almas, mas são falhos. Muito falhos. A história está cheia de abusos de liderança. Isso levanta uma questão importantíssima. A gente não pode ler isso e achar que é uma submissão cega. Se a gente faz uma conexão com 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 a 25, o emissário Shaul diz para a gente examinar todas as coisas e reter o que é bom. Filtrar pelo Ruach Kadosh, né? Exato. Os homens falham, mas a vida do nosso maior líder espiritual e salvador, Yahushua, é ilibada, é sem falha nenhuma. A confiança absoluta, cega, pertence apenas a Yahushua. Ele é o grande pastor, o grande rei das ovelhas. Maravilhoso. Avaliando tudo isso, a gente tem um resumo muito prático para a vida. A gente aprendeu sobre a hospitalidade genuína, tipo aqueles atos de bondade de Boaz, sabe? Que são guiados pelo Ruach Kadosh. A empatia na prática. Aprendemos sobre manter a pureza e ficar longe da ganância, confiando que Yahweh provê, sobre imitar a emuná dos antigos, louvar usando o verdadeiro nome, Yahweh, e seguir os passos de Yahushua lá para fora do acampamento. É um manual de sobrevivência, praticamente. E lá no finalzinho do capítulo, nos versos 20 a 25, ele lança uma bênção maravilhosa, lembrando que o Altíssimo de Shalom, através do sangue da Brit eterna, da Aliança Eterna, nos torna perfeitos em todo bom mitzvah para fazer a vontade dele. Ele capacita, né? Sim, capacita a gente para viver tudo isso que a gente discutiu. E o texto encerra com aquelas saudações históricas super carinhosas, mencionando a libertação de Timóteo e mandando o abraço dos Yaldins lá da Itália. Que incrível. E olha, o pessoal que está escutando a gente sempre traz tudo isso para o nosso hoje. Se Yahushua é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ele sofreu fora do acampamento por nós, eu queria deixar um pensamento aqui. Qual? Qual é a zona de conforto ou tal do acampamento moderno, seja uma amizade, um sistema religioso distorcido ou status, que cada pessoa que escuta a gente precisa ter coragem de abandonar hoje? Sabe? Para realmente viver essa imuná na prática. Nossa, essa é a pergunta. É o que separa a teoria de quem realmente vive a instrução. Exato. É o desafio do dia a dia. Bom, chegamos ao final dessa análise profunda. Inspirados nessa reverência, nós vamos nos despedir exatamente como Shaul, o apóstolo Paulo, faria ao escrever para as comunidades. Isso mesmo. Que o favor esteja com todos. Assim seja. Shalom. Shalom.